Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre tabela periódica. No caso, hoje então chegou a vez a gente falar um pouco sobre o hélio. O hélio é um elemento químico de símbolo He, alocado na família dos gases nobres, ou seja, possui o nível mais externo completo. No caso desse elemento, a sua camada de valência se estabiliza com apenas 2 elétrons, pois ele está no período 1 da tabela periódica. Dessa forma, sua configuração é 1s2. Ainda falando da estrutura do hélio, ele possui massa atômica igual a 4U. Vocês lembram quando nós falamos sobre esse U, que é a unidade de massa atômica? Então tem naquele vídeo lá sobre tabela periódica, que vai aparecer no card aqui em cima. E o seu número atômico é 2. E nesse mesmo vídeo que eu acabei de mencionar, nós falamos também sobre o número atômico, que é o RG dos elementos químicos, né? Então nenhum outro elemento químico possui o mesmo número atômico que o outro. E agora falando de algumas características dele, características físicas, né? Ele é um gás incolor, inodoro, inerte e não é inflamável. Entretanto, muito volátil e pouco denso. Ele é muito utilizado para encher balões meteorológicos e, por não ser inflamável, substituto do hidrogênio nos dirigíveis, devido a um acidente que ocorreu no começo do século passado com um dirigível muito grande chamado Hindenburg. No caso, pelo fato do hidrogênio ser inflamável e ser o gás que estava lá dentro do balão e que fazia com que ele se elevasse do chão, devido a uma faísca, ele entrou em combustão e pegou fogo no ar. Mais de 100 pessoas morreram nesse acidente, então eles precisaram desenvolver uma nova técnica para manter os dirigíveis no ar, né? Então eles começaram a utilizar um outro gás, um gás semelhante ao hidrogênio, que fosse tão volátil quanto o hidrogênio, mas que não fosse inflamável, então utilizaram o hélio. Além disso, o hélio ele também é usado como fluido de refrigeração de materiais supercondutores e também em mergulhos de grande profundidade. No que se refere à sua abundância, ele só não é mais comum que o hidrogênio no universo. Entretanto, na Terra só podemos encontrar traços de sua presença. Ele pode ser encontrado em algumas reservas naturais como gás natural, mas em geral nós temos traços dele na atmosfera. Então, se ele não é um gás, um elemento químico tão comum no caso, como se deu a descoberta dele? Simples. A descoberta do hélio ocorreu durante um eclipse em 1868 pelo francês Pierre Hansen e pelo inglês Norman Lockyer, que analisaram a cromosfera solar e encontrar uma linha de emissão desconhecida. E o que busca essa análise da cromosfera? Ela busca encontrar emissões de luz proveniente de determinados elementos químicos. Então, por exemplo, quando você faz a análise da cromosfera e você encontra uma grande cidade de oxigênio, você vai ter o quê? Você vai ter um espectro específico do oxigênio. O hidrogênio vai ter um espectro específico dele e os outros gases também, um para cada um. Entretanto, eles descobriram um espectro que era diferente, e esse espectro diferente consistia no espectro do hélio. Devido ao fato desse novo espectro desconhecido ser de um gás que vinha das emissões da luz do Sol, eles deram o nome de hélium para esse novo elemento, em homenagem ao deus que representava o Sol para os gregos, ou seja, o deus Hélio. E no que se refere à importância científica do hélio, ele garantiu o prêmio Nobel para um cientista, um físico holandês no caso, o Heike Kamerlingh Onnes, que conseguiu produzir hélio líquido esfriando o gás até 0,9 Kelvin. E isso é muito baixo. Vale ressaltar o quê? Que 0 Kelvin, que é uma temperatura que ela é praticamente teórica, porque a gente não chegou até ela, equivale a menos 273 graus Celsius. Em teoria, nessa temperatura, as moléculas elas param de vibrar. Então, assim, é uma temperatura extremamente baixa, a temperatura mais baixa que pode chegar na natureza. E no caso, esse cientista, esse holandês, ele conseguiu baixar a temperatura do hélio a 0,9 Kelvin. E somente nessa temperatura que é possível encontrar então esse gás, ou melhor, esse elemento na sua forma líquida. Então ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Além disso, outra pessoa que trabalhou com o hélio foi o Ernest Rutherford, que foi um dos responsáveis por provar que as partículas alfa são núcleo de hélio. Esse fenômeno se baseia no decaimento radioativo do núcleo de um átomo, de um outro elemento químico, sendo que esse elemento passa a ser um novo elemento químico, mas com 2 prótons a menos e com 4 U a menos de massa atômica, ou seja, 4 unidades a menos de massa atômica.
Ou seja, vocês já ouviram falar na pedra filosofal? Pedra filosofal seria uma substância, uma pedra que conseguiria transmutar um elemento químico em outro. E em teoria isso que acontece quando você faz um decaimento radioativo. Ou seja, alterando então o RG do elemento e fazendo com que ele passe de um determinado elemento X para um próximo elemento Y, entretanto com um peso atômico menor. E antes de terminar o vídeo, nós temos mais um fato interessante sobre o hélio, que é o seguinte: é que o Sol ele consegue promover a fusão nuclear de dois átomos de hidrogênio e assim produzir átomos de hélio. Então é mais um fato pelo qual ocorre essa homenagem então do Sol, né, do nome hélio, para esse elemento químico, né? Por quê? Porque o Sol consegue emitir grandes quantidades de hélio, principalmente de partículas alfa. E então, para que ocorra essa fusão nuclear, você precisa de uma grande quantidade de energia. E o Sol é o único astro, assim como outras estrelas no caso, que conseguem fornecer energia suficiente para você fundir dois núcleos atômicos. Principalmente levando-se em consideração que o hidrogênio ele é um elemento químico estável, possuindo um elétron na camada de valência. Então, em teoria, não seria uma coisa tão simples você fazer a fusão nuclear, havendo então uma grande necessidade de energia. Então, quero agradecer quem viu o vídeo até aqui. Se possível, compartilhar esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar perguntas aqui ou pode ir lá no nosso blog, o Licenciando em Química, que lá tem muito mais conteúdo sobre química. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.